Câmara dos Deputados deve concluir nesta quarta-feira a votação do ajuste fiscal. Com novo limite de gastos em caso de déficit nas contas públicas. O texto base do projeto do deputado Zé Guimarães foi aprovado ontem na forma de um substitutivo do relator, que é o deputado Átila Lira. A proposta faz parte do pacote de corte de gastos do governo para tentar cumprir a meta fiscal de 2025 em diante. Mesmo com prazo curto, o governo acredita que o pacote será aprovado até sexta-feira. Sérgio Zagarino, mas a LDO não diz que o déficit vai ser zero? Não. Então por que eles estão fazendo? Se o déficit é zero, por que eles estão já projetando o que fazer no caso de déficit fiscal? O governo mesmo se entrega, hein? É triste. Não é verdade? Ô Zé Zé Guimarães, queria te ouvir, Zagarino. É triste, Capês, é triste. E a LDO não fala que é zero, ela fala que é menos 30, ela já dá essa margem. Então, é inadmissível o pensamento de que, na verdade, qualquer tipo de ajuste fiscal vai ser aprovado. O que chama atenção nesse ajuste fiscal é, mais uma vez, os deputados colocando a faca no pescoço do governo, porque eles querem tirar ali resumindo, eles colocam o déficit. Se der o déficit, eles não poderiam utilizar o gasto das emendas onde eles querem. Só que a gente tem no orçamento público as despesas obrigatórias, as despesas discricionárias. Eles querem colocar gastos nas emendas obrigatórias. O governo falou, não, isso não é possível. Inclusive, o próprio STF já sinalizou que eles têm que colocar gastos em despesas discricionárias. A partir de então, os deputados começaram a ficar nervosos. Não é bem assim, eu quero gastar o dinheiro onde eu bem entender. E eles estão exatamente nessa puxada de corda aí. Fica um puxando para cá, outro puxando para lá. O prazo está exíguo. Eles estão discutindo isso há mais de 3 meses. E eles, obviamente, estão deixando cada vez mais próximo aí dos 45 do segundo tempo, que é o momento que eles vão conseguir barganhar junto ao Poder Executivo, ao governo federal, o que, mais uma vez, é benéfico exclusivamente apenas para eles. E Diogo da Luz, ele comentou que ele é contra as emendas parlamentares. Eu fico muito feliz, Diogo, quando você fala sobre isso, porque nesta bancada passam inúmeros comentadores, inúmeros debatedores, e não é sempre que eu vejo pessoas que defendem o fim das emendas, exatamente pelo motivo que você expôs, que é também o que eu tenho como defesa. A emenda parlamentar, ela é imoral, ela não faz sequer sentido. Afinal de contas, como é que você dá um instrumento de barganha na mão de um deputado exatamente para ele conseguir fazer a votação de um ajuste fiscal de contas públicas que, em tese, teriam que ser reduzidas, sendo que, para reduzir, ele faz o seguinte, para eu reduzir o que você quer, você tem que me dar o que eu quero. Que país é esse? Não bate, não tem sentido nenhum. O que a gente precisa é voltar no tempo. O que ainda a gente não entra no DeLorean, né? Você se lembra, Capês, De Volta para o Futuro? A gente ainda não tem o DeLorean para voltar em 2016 com o ex-presidente Michel Temer. Mas a gente tem a possibilidade de, em 2026, refletir muito bem o que nós vamos fazer para voltar a ter austeridade fiscal, teto de gastos, essa responsabilidade de, no mínimo, você gastar menos do que você arrecada. Não tem como você gastar mais do que arrecada, porque a tendência é que piore a situação. Esse governo federal, ele vive de narrativa. O reflexo foi nas eleições municipais de 2024. O governo federal não elegeu ninguém. Foi um desastre. Ele fez um esforço danado para eleger algumas capitais. E ainda assim, com muita dificuldade. Portanto, aquela frase que você fala dos Yanomamis, da época da pandemia, que eram sempre narrativas, que estava tudo ruim. E agora, por exemplo, em relação às contas públicas, o que o governo fala do dólar? O que o líder do governo fala do valor do dólar? Porque na época que o presidente era o Bolsonaro, o dólar estava batendo 4,50 e eles falavam impeachment já, gasolina subindo, impeachment. Todos os que hoje são governistas. Só que eu não vejo falar mais nada disso. As contas públicas indo para o ralo, o Brasil sem uma perspectiva de melhora, porque esse tipo de notícia é uma enganação, o povo brasileiro está cansado, ele não consegue entender, principalmente porque quando ele vai no mercado, ele só vê o preço dos produtos subindo. Mesmo diante dessa reforma tributária que fala que vai reduzir, que agora, a partir de agora, os impostos vão ser zerados na cesta básica, a partir de 2027. E até 2026, a gente vai viver do quê? De uma inflação alta, de juros altos,
de um presidente que talvez queira intervir por meio de uma caneta para conseguir reduzir juros, para se sair bem. Só que, na verdade, a economia vai ditar o rumo das eleições de 2026. Eu tenho certeza absoluta e cravo nessa mesa, como eu já cravei do Donald Trump. É impossível esse atual governo conseguir ser reeleito em 2026, Capês. Muito bem. Henrique Kriegner, pacote de ajuste fiscal. Pacote de ajuste fiscal que admite que vai ter déficit não está ajustando nada. Volta para aquele mesmo ponto que a gente falou aqui da credibilidade que foi pelo ralo, né, Capês? E vai continuar descendo. Esse pacote tem 2 projetos e tem também dois projetos de lei que são extremamente relevantes da gente conhecer, mas irrelevantes no que representa. A gente tem visto, e talvez a melhor palavra para descrever esse pacote é realmente insuficiente, porque ele não traz soluções que o mercado venha a entender como positivas, nem mesmo a sociedade venha a entender como positivas de fato, redução de gastos, de corte de gastos aí. A gente tem exemplos, num dos projetos de lei, quando fala a respeito do Bolsa Família, a principal medida é a medida que torna obrigatório agora a atualização de cadastros desatualizados. Então, são medidas simples que não trazem ali uma grande solução e também o impacto financeiro é muito leve, quase que irrisório ali quando a gente pensa nisso. A gente vê cortes significativos, por exemplo, só da educação vão ser 30 bilhões de reais cortados aí até 2030, até o período de 2030. Outras áreas também sofrendo cortes significativos, mas na questão de despesas que não seriam essenciais, a gente vê um outro exemplo que eu quero trazer é aquela lei, a Aldir Blanc, se não me engano esse é o nome, a Lei Blanc, que foi passada na pandemia como uma tentativa aí de fomentar ou talvez de tirar os artistas nacionais, o setor cultural nacional do buraco durante a pandemia, né, que estava passando ali por crises bastante severas. Bom, são 3 bilhões ao ano. Foi uma lei emergencial, mas uma vez que você dá o doce, é difícil de tirar o doce da mão da criança. Então, essa lei foi mantida. Então, esse pacote ele vai informar todas essas mudanças que não são mudanças realmente concretas aí pra gente, né? É lamentável. Muito bem.